Voltar para aqui, né? Então vamos novamente, aqui é meu gerenciador de arquivos, eu estou mostrando aqui todos os meus arquivos que eu tenho nesse computador, né? Então eu vou clicar aqui no meu terminalzinho para abrir ele, tá legal? E aí novamente eu vou ampliar a tela e aumentar um pouquinho o tamanho da letra aí para vocês conseguirem observar bem, tá legal? Vamos lá então. Então a primeira etapa aqui é mudar de diretório. E o comando para mudar de diretório é o comando CD. Olha que essa aula é bem repetitiva, né, gente? Toda hora a gente faz a mesma coisa aqui. Então eu vou colocar agora Documents, certo? E vou colocar já direto essa novidade FC, tá? Aqui, como eu usei a letra F maiúscula e dei um tab, ele vai me dar as opções das palavras que começam, as duas pastas que começam com a letra F maiúscula. Eu tenho aqui a pasta Fusion 360, que é um programa de fazer design gráfico para 3D, para impressora 3D, e o FC, que é o nosso de física computacional. Complemento com a letra C maiúsculo para física computacional e dou Enter. Então a novidade aqui da aula de hoje é que eu posso fazer tudo isso numa única linha, sem precisar digitar CD duas vezes, tá? Quando eu dou o LS, vai ver lá dentro que tem esses arquivos, né? Então vamos começar a organizar o nosso curso aqui. Então a gente fez esse programa no Mac aqui, no Mac OS, né? Utilizando o terminal na aula passada, né? E estamos aqui continuando com o nosso terminal. Então agora vamos aprender a criar pasta pelo terminal. Então, a partir desse momento, nós não iremos mais utilizar outra parte do computador que não seja o terminal ou o editor de texto. Então, o comando para gerar uma pasta, ele se chama mkdir. MK é a contração da palavra make, de fazer, e dir do diretório, né? E aqui eu vou escrever agora, essa aqui é a aula 2 já, começamos com a aula 0, a aula 1 foi fazer o Hello World no Mac, e essa aqui é a nossa aula 2. Então dou Enter aqui, que seria a terceira aula, tá? E agora, quando eu dou um ls, eu tenho então agora dois arquivos, que é o a.alt, o hello.c e o aula 2. Eu gostaria de mover esses arquivos para dentro dessa pasta. E como eu faço essa mudança, né? Ah, mas lembra lá, né, pessoal? Esses arquivos não fazem parte da aula 2, eles fazem parte da aula 1. Então, desculpa lá, vamos criar agora aqui a pasta aula 1, né? Então, dou um ls, digitei errado, dou um ls, ele vai ter lá aula 1, aula 2, hello.c e a.alt. Tudo isso aqui na ordem alfabética. Então, agora eu quero colocar hello.c e a.alt na aula 1. Para fazer isso, basta eu usar o comando mv, que é a contração de move, certo? Então, eu vou mover o hello.c para onde eu quero movê-lo. E eu quero movê-lo para aula 1, tá? Então, eu simplesmente sempre tenho que terminar depois de uma pasta com uma barra, né? Não um backslash, tá? Que é a barra invertida. Essa é a barra normal. Então, o comando mv, eu tenho que dar duas entradas para ele. Quem eu quero mover e para onde eu quero mover, né? Então, eu quero mover o hello.c para dentro da aula 1. Quando eu dou Enter, agora eu dou um ls, não existe mais nada aqui de hello. Ele está lá dentro da pasta aula 1, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes de ver, vamos mover também o a.alt para aula 1, tá? Agora eu vou acessar a pasta aula 1, dou um ls e vejo que lá agora estão os meus arquivos a.alt e hello.c, tá? Então vamos para a próxima etapa. Agora eu tenho que sair da aula 1 e ir para a aula 2, né? Como eu faço essa mudança de pasta? Bom, eu estou numa pasta aula 1. Para voltar para a pasta anterior, que é a pasta FC, certo? Eu simplesmente digito cd, ponto, ponto. Ponto, ponto é recue para a pasta anterior. E aí vocês vão ver que ele deixou agora de escrever aula 1 e passou a escrever FC. E agora eu vou acessar a pasta aula 2. E aí eu dou um ls, lá dentro não tem nada. Então vamos criar o nosso programa da aula 2, tá? Então agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a questão de como trabalhar com números dentro da linguagem C. Com operações bem básicas aí, tá legal? Então vamos lá. Então agora eu vou trabalhar, vamos colocar aqui, vamos chamar esse programa de calculadora, tá? Só que calculadora versão 1, tá? Então eu vou fazer assim, ó, calc, tá? De calculadora, para não ficar escrevendo muito, né? Tracinho, hífen, né? Ponto tracinho V1, ponto C, tá? Esse vai ser o nome do meu arquivo. No caso de vocês que estão no Windows, lembra? Usa esse comando. E aí vai lá no explorer.exe e abre esse arquivo calc-v1.c para editar no seu editor de texto lá no Notepad++.
aqui eu vou usar o VI porque eu estou acostumado a utilizar esse editor de texto e também lembrando que no Mac não tem o Notepad++. Então tá aqui, agora eu vou começar meu programa. Como é que começa um programa em C? Sempre com include. O hashtag include, opa, escrevi um a mais aqui, né? stdio.h. Depois eu venho aqui com a minha função principal, né? Onde eu sempre coloco aqui o tal do return 0, ponto e vírgula. Se um dia eu esquecer esse return 0, pessoal, não tem problema, tá? Mas isso aí vai para uma outra conversa no futuro aí. Mas é sempre importante, por boas práticas de programação, colocar o return 0, tá? Vamos para a próxima etapa. Então agora aqui a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com a matemática na versão 1. Então eu vou escrever aqui printf, tá legal? E aqui agora eu vou colocar assim, ó, prestem bastante atenção que essa parte aqui é bem delicada, né? Eu vou colocar assim, ó, porcentagem D mais porcentagem D é igual a porcentagem D, tá? E aqui eu coloco agora um barra N. Esse barra N eu acho que eu não expliquei nas aulas anteriores. Ele serve para ser um chamado new line, né? Como eu não quero imprimir a letra N, mas eu quero que ela represente um comando e esse comando é de nova linha, eu tenho que colocar o chamado backslash, tá? Então, depois que terminar de escrever os porcentagens D, eu sempre coloco um barra N para ele pular para a linha de baixo, tá? E agora é que vem a grande novidade. Aqui eu vou colocar, por exemplo, assim, ó, 1,5,6. E aí eu vou explicar o porquê disso daqui. E lembrando que sempre tem que terminar com ponto e vírgula. Então, ó, esse 1, ele vai lá para o primeiro porcentagem D, certo? Esse 5 vai lá para o segundo porcentagem D. E esse 6 vai para o terceiro porcentagem D. Então, o número de números que eu vou colocar aqui, depois das aspas, tem que ser igual ao número de porcentagens D que eu tenho dentro das aspas. E eles vão concatenar um a um. Primeiro porcentagem D com o primeiro número, segundo porcentagem D com o segundo número e terceiro porcentagem D com o terceiro número. É meio contraintuitivo, mas você treinando e praticando vai se acostumar e vai se dar bem com isso daqui. Então vamos lá, vamos ver como é que vai funcionar agora. Então eu vou salvar, certo? E o que eu tenho que fazer? Primeira etapa é compilar. Toda vez que eu faço uma alteração no programa, eu tenho que compilar ele para transformar a linguagem humana em linguagem de máquina. E a linguagem de máquina é sempre o nosso A.out. Então eu vou fazer gcc calc tracinho v1.c, né? E aí ele compilou. Se tiver algum erro, se você copiou alguma coisinha diferente, você tem que voltar lá e rever, certo? Até ele não dar nenhuma mensagem de erro. E aqui eu coloco A.out, né? E ele mostra lá, 1 mais 5 é igual a 6. Só que essa calculadora aqui tá viciada, né? Porque olha só, se eu colocar 1 mais 5 e no lugar do 6 colocar, por exemplo, 9, salvar, lembra? Mudei, compilo e depois executo. Ele dá 9, então ela não está calculando, ela simplesmente está substituindo os valores que eu estou colocando ali, tá? Então agora nós vamos para a versão 2, tá? Como é que eu faço para fazer uma cópia da versão 1 para já usar na versão 2 para não precisar digitar tudo aquilo de novo? Eu uso o comando cp. O comando cp é o comando de copy, tá? E aí eu vou fazer calc v1, né, para calc. Aí eu troco aqui por V2. Então o comando copy, ele também, da mesma forma que o MV, precisa de duas entradas. E quais são as entradas? O arquivo que eu quero copiar para o nome do arquivo que eu quero. Novo arquivo, tá? Se eu dou um ls aqui, você vai ver que agora eu tenho um calc V2. Então vamos trabalhar no calc V2. Você vai lá abrir com o seu editor de texto preferido, o calc V2. E agora aqui que vem a grande novidade, né? Essa novidade é danada, meu Deus do céu. A gente vai trabalhar agora com um conceito muito abstrato, mas super importante, que é o conceito de variáveis. Nossa senhora, variável é um negócio variável, né? Vamos lá. Então a variável é um objeto que a gente tem dentro do computador em que ele vai armazenar alguma informação para a gente. E toda vez que eu precisar daquela informação vai estar disponível para mim. Eu sempre explico isso para as crianças, quando eu ensino programação para criança, da seguinte maneira. Imagine que eu tenho um copo. E esse copo, eu vou dar um nome para ele, que não necessariamente é copo, né?
E até trabalhar com criança é engraçado porque às vezes você se depara com situações que você fala assim, nossa, né? Tem que tomar cuidado. Uma vez eu dei aula para a turma do 2º ano do ensino fundamental. E a gente estava trabalhando um pouquinho com robótica com eles e essa parte de programação. E a gente precisava introduzir o conceito de variáveis. Então eu peguei um copinho e falei para ele, vamos dar um nome para esse copinho, né? E aí surge cada coisa que essas crianças vê hoje em dia na internet, né? Então eu nem lembro o que era, mas era um negocinho que não era adequado para aquela idade. Então daí eu pensei, né? Nas próximas aulas eu vou tomar o cuidado e vou falar que ao invés de dar liberdade de falar qualquer coisa, eu falar, vamos chamar o copo de um animal que vocês gostam, né? E aí, na última vez que eu falei isso, o aluno falou assim, é o urubu do Pix, né? Então você vê que o aluno, ele quer porque quer se mostrar lá na frente dos amiguinhos e acaba falando essas besteiras aí, tá? Mas imagine que a gente tem um copo e esse copo tem um nome, né? Então, sei lá, qualquer nome, né? Por exemplo, se chama José, tá legal? E aí eu vou guardar as informações dentro do José, tá? E existe uma diferença entre guardar e adicionar, tá legal? E a gente vai ver um pouquinho dessa diferença. Pra gente, no momento, só vale o guardar. Então, eu preciso, toda vez que eu for falar de uma variável, eu preciso falar que tipo que ela é e o nome dela. Então, aqui nós vamos declarar uma variável do tipo inteira, então ela só guarda números inteiros e ela se chama José, tá? A linguagem de programação não gosta de acento, então é José sem acento, tá legal? E aí eu vou fazer José igual a um número, por exemplo, o número 1. O que tinha que fazer aqui? Ponto e vírgula, porque toda linha de comando na linguagem C dentro da função main tem que terminar com ponto e vírgula. Agora eu vou declarar outra variável, certo? Vamos declarar aqui a variável Maria, né? E a Maria eu também vou chamar de 1, tá legal? E aí, então agora eu tenho duas variáveis, né? Eu tenho a variável José e a variável Maria. Vou mudar o nome, eu vou mudar o número da Maria aqui. Vou colocar que a Maria vale 3, tá legal? Por quê? Né? Então toda vez que falar Maria, eu vou lembrar no número 3. Toda vez que falar José, eu lembro no número 1, tá? E agora aqui, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou trocar esses números, que eram números aleatórios, pelo José e pela Maria. Então eu coloco aqui agora José, vírgula Maria, e aqui que vem a novidade. Eu coloco José mais Maria. Opa, escrevi errado. Isso. Então o que vai acontecer? No primeiro porcentagem D, ele vai pegar o valor do José. Quanto vale José? Vale 1, lembra? Aí eu atribuí para José o número 1. Então o José sempre vai valer 1, a não ser que eu mude o valor do José. A Maria vai ser atribuída para o próximo porcentagem D. Quanto vale Maria? 3. E aqui eu vou pegar o valor do José, que vale 1, e somar com o valor da Maria, que vale 3. E o resultado, então, tem que ser 4. Vamos verificar essa operação matemática. Vamos lá. GCC, calc v2.c. Opa, errei aqui, porque eu escrevi Maria errado, eu escrevi Mayra, né? Então, vamos lá. É Maria, agora arrumei. Então vamos testar novamente. Então notem que quando ele dá uma mensagem de erro no ato da compilação, ele já te identifica algumas coisas. É claro que em inglês, né? Ele fala assim, você está usando uma declarável uma variável não declarada, que é a Mayra, né? Ele não te fala que poderia ser substituído por Maria, mas tudo bem, isso aí você tenta descobrir. Então compilou, agora eu vou executar ./.out e ele mostra lá 1 mais 3 igual a 4, tá? Agora você começa a perceber que o negócio está ficando interessante, né? E essas operações você pode fazer das mais diversas. Você pode trocar a soma pela multiplicação e assim por diante. Então vamos fazer as próximas versões com multiplicação, divisão e assim por diante, tá? Então vamos lá. Então agora eu vou fazer o CP. Vamos fazer aqui calc V2, né? Que é para copiar o calc V2 para o calc V3.c. Tá legal? Então vamos para o calc V3.c. Aqui eu vou começar agora só mudar um pouquinho esses valores, né? Vamos colocar uns valores um pouquinho diferentes aqui. Vamos colocar aqui agora que o José vale, deixa eu pensar, 10, né? E que a Maria vale agora, deixa eu colocar aqui... Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o José... Deixa eu pensar aqui no número legal para vocês acompanharem. Tá, vamos colocar que o José vale 8, tá legal? E que a Maria vale 3, tá legal? E agora, então, a gente já viu aqui que essa aqui é a soma, né? Eu vou copiar isso aqui e agora eu vou trocar. Então, aqui eu vou colocar a multiplicação
né? A multiplicação, e aqui eu coloquei um X para identificar a multiplicação, mas o que manda aqui é aqui, que aqui é onde é feita a operação. O que está entre aspas ali é o que vai aparecer na tela, tá legal? E na multiplicação da programação, eu sempre utilizo o asterisco, tá? Na subtração, é o sinal de menos, então aqui eu também vou colocar o sinal negativo, tá? E aqui eu vou colocar a divisão, e a divisão vai vir com uma novidade. Vamos lá. Então, olha só, pessoal, o que vai acontecer aqui, ó. Então, GCC, Calc, V3... Opa, é o V3 agora, né? Então, sempre compilo e agora eu vou executar. E aí, aqui eu mostro que tem lá 8 mais 3. Opa, 11, o computador acertou. 8 vezes 3, essa eu não sei, que tabuada é difícil para mim, mas deu 24, eu confio. 8 menos 3 dá 5. Agora, 8 dividido por 3 deu 2. Ah, que é isso, né? Eu sei que se a gente pegar a calculadora e fizer 8 dividido por 3, vai dar um número muito próximo de 3, né? Porque 3 vezes 3 é 9, então estamos quase lá. Por que ele arredondou para baixo e não mostrou as vírgulas, né? Então, vamos conversar sobre isso agora. E a primeira coisa que eu tenho que perceber é que ele vai sempre arredondar para baixo e se isso aqui é para mostrar, a letra D é para mostrar o número inteiro, ele vai mostrar sempre o número inteiro sem nenhuma casa decimal, tá? Agora vamos fazer uma inversão aqui, ó. Olha só que importante essa inversão que nós iremos fazer, né? Eu vou fazer aqui uma inversão. Qual é essa inversão que eu vou fazer? Eu vou trocar o José pela Maria, tá? Então aqui eu vou trocar onde está José, né? Onde está José, eu vou deixar Maria, onde está Maria, opa, eu vou colocar o José. E é claro que aqui eu também tenho que inverter, né? Opa, apertei o botão errado aqui. Então aqui eu também tenho que inverter, né? Então aqui agora eu vou apagar o José. Opa, apertei o botão errado. Eita! Aí, pronto, né? Agora inverti, né? Então a gente vai falar sobre comutatividade, né? Comutatividade é A mais B é B mais A. Isso é comutativo, tá? Então vamos ver o que é igual, o que é diferente. Vamos lá. Então, ó, se eu compilar e agora executar, o que eu vou notar? Que as operações de soma e multiplicação, elas são comutativas, elas não mudam. Mas a de subtração e a de divisão não são comutativas. E o mais agravante de tudo é que 3 dividido por 8 dá 0. E claro que dá 0, porque dá 0, alguma coisa. Como ele sempre arredonda para baixo, ele dá o 0. Tá legal? Então, muito cuidado em fazer divisões. Isso aqui meus alunos erram muito, meus alunos de pós-graduação, né? Quando eu peço para eles fazerem esses programas, assim, eles vão fazer lá, eles não tomam cuidado de separar o que é um número real do que é um número inteiro. E aí, quando surge esse tipo de divisão de 3 dividido por 8, dá 0, tá? E isso acaba com, nossa, é muito difícil de achar esse tipo de erro. Tá legal? Mas para a gente finalizar essa aula de hoje, né? Vou colocar aqui novamente o CP, né? O V3 agora eu vou chamar de V4.C, tá legal? E agora no V4 eu vou mostrar uma coisa muito estranha, tá? E vamos lá, deixa eu apagar, opa, eu vou apagar não, deixa eu só apagar um só aqui para vocês. Eu vou mostrar essa operação matemática que é pouco comum, que é o símbolo de porcentagem. O símbolo de porcentagem aqui, ele não tem a representação da porcentagem que a gente tem no comércio, né? 10%, 20%, não. Aqui ele é chamado de operação resto da divisão. Ah, o que é resto da divisão? Vamos observar isso então, vamos lá. Vamos colocar aqui o porcentagem, tá? Só tem um problema, que porcentagem é usado para representar alguma coisa. Para representar o próprio símbolo de porcentagem, eu tenho que usar duas porcentagens. Oh, negócio estranho essa tal da linguagem C. É estranho mesmo, mas a gente tem que praticar bastante para ir se acostumando. Tá legal? Então vamos ver o que é o resto da divisão. Olha lá, pessoal. Então agora vamos compilar GCC Calc V4, certo? Ponto barra ponto alt e você vai ver lá 8 resto da divisão por 3 é 2, tá? Ah, como é que é isso aí? Vamos pensar aqui comigo, aqui ó. Qual o número que eu multiplico 3 que dá o mais próximo de 8? É o número 2, tá? Porque 2 vezes 3 dá 6. Aí, quanto que é? Como é que eu faço a continha? 8 menos 6 é 2, que é o resto da divisão. Tá legal? Então, o resto da divisão é exatamente o resto da divisão, tá?
Mas tem uma coisa engraçada aqui no resto da divisão. Olha só que interessante, né? Vamos fazer vários restos da divisão aqui para vocês observarem, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos mudar um pouquinho aqui, ó. Vou trocar o José e a Maria por números que eu vou colocar aqui. Por exemplo, número 5, né? 5, vamos colocar 1 e o resultado de 5 resta da divisão por 1, tá? Aí eu vou repetir isso aqui agora, trocando 1 pelo 2 e assim por diante até chegar a números maiores do que 5 aqui, tá? Então vamos lá, vamos trocar assim, ó. Por 2, por 3, por 4, por 5 e por 6, tá? Aqui vai por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 e por 1. Tá legal? Então vamos ver o que dá esses restos da divisão aqui. Então vamos lá, GCC, calc V4.c, ponto barra, ponto alt, e aí ele vai mostrar para vocês. Ah, ficou lá o 8 por 3, mas não tem problema. Quanto que é o 5 resto da divisão por 1? Como qualquer número é divisível por 1, não tem resto. O resto é 0, tá? Quanto que é o resto por 2? Ah, eu tenho que pensar qual o número que se aproxima mais de 5, né? É 2 vezes 2 que dá 4. 5 menos 4 dá 1. Ah, e quanto que é o 5 resto da divisão por 3? Ah, isso dá 2, porque 1 vezes 3 dá 3, que é o mais próximo de 5 antes de multiplicar por 2, né? E aí, então, o resto da divisão é 2. 5 resto da divisão por 4 é 1, né? E 5 por 5... Ah, aqui eu esqueci de mudar, né? Aqui tem que ver lá no programa, ó. Vamos voltar lá só pra vocês verem, né? Que aqui eu não mudei pra 5, tá? Por isso que ele repetiu ali. A operação tá certa, mas a representação ali está errada. Vamos fazer certinho aqui, né? Tá? E por fim, 5 resto da divisão por 6 é 5. Então, toda vez que eu faço um resto da divisão cuja o dividendo aqui é maior do que o divisor é maior que o dividendo, dá o próprio dividendo. Tá legal? Então, essa é uma regra clara aí. Mas, professor, pra que você me ensinou um resto da divisão? Isso a gente vai usar, tá? Então, pratique esse resto da divisão, porque umas aulas lá pra frente a gente vai retornar com esse assunto, que é um assunto, ó, supimpa aí. Beleza, pessoal? Então, a gente vai parar por aqui e nos vemos na próxima aula.